Iniciamos agora, pela Rede Vida de Televisão, mais um programa Vida é Saúde. O nosso convidado de hoje é o psicólogo Mário Celestino de Oliveira. Nós vamos conversar com o Mário nesse programa sobre o assunto eletroterapia. Tudo bem, Mário? Tudo bem, Dani. É um prazer recebê-lo no nosso programa aqui. Prazer, foi. Mário, vamos começar definindo para os nossos telespectadores o termo. O que é eletroterapia? Bom, a eletroterapia é uma conduta terapêutica, é um procedimento terapêutico que vem praticamente da França. Quem inventou foi Leduc, em 1902, e a paternidade, praticamente, quem ficou com ela foi os russos, depois em 1947, no pós-guerra. Certo. Agora, o que significa eletroterapia? Em que doenças que ela consegue atuar? A eletroterapia, ela atua em praticamente todas as patologias do CID, tá? Que consta no CID dentro das moléstias nervosas, né? Só um instantinho. O CID é o Código Internacional de Doenças. Isso. Vamos lá. E todas elas? Em praticamente todas elas. Certo. Todas elas. Desde uma simples neurose até uma esquizofrenia. Então quer dizer que a eletroterapia, ela não está indicada... ela está indicada para todas as doenças mentais. Isso. Então, Isso. Indicação dela são para a saúde mental. Isso. Todas as doenças que constam no Código Internacional de Doenças, no quesito saúde mental, Isso. ela pode atuar? Pode atuar. Tá. E, por exemplo, assim, você falou que se ela atua em todas, ela não tem contraindicação nenhuma? Ela tem duas contraindicações e nenhum efeito colateral. Duas contraindicações a saber. Se o paciente estiver usando marca-passo, né, pode interferir, né, no processo elétrico do marca-passo, e nos sintetizadores de ondas cerebrais, se o paciente tiver, se for epilético, ele pode ter uma convulsão ali no ato. Fora disso, não tem nenhuma contraindicação. Só essas duas. Efeitos colaterais praticamente zero. Nenhum também? Nenhum. Efeitos colaterais. Certo. Agora, essa história de eletroterapia, ela deixa a população, os nossos usuários, um pouquinho assim, assustados. Porque de imediato vem na mente que ele vai levar choque. É nessa linha ou como é que é isso aí? Até hoje, na virada do milênio, ainda se fica preocupado com esse tipo de abordagem. Só que é o seguinte, eletroterapia não tem nada a ver com a eletrochoque. Tá? A eletroterapia são correntes de miliamperagem, que praticamente é 1000 vezes menos que a eletroconvulsoterapia. Eu posso até colocar que a eletroconvulsoterapia, em muitos anos atrás, né, foi muito bem colocada, né? Até gestantes usavam a eletroconvulsoterapia sem o malefício do feto. Você também deve estar sabendo. Só que aqui está o negócio. Hoje em dia ainda se fica com aquele estigma, né? Aquela preocupação, puxa, é eletro, então vou levar choque. Mas não tem nada a ver disso aí, não. É miliamperagem, é uma corrente de miliamperagem. Então, é praticamente 1000 vezes menos que a eletroconvulsoterapia. E como é que ela atua no organismo? Ela atua em duas funções básicas. A intensificação da inibição protetora do córtex e a estimulação direta dos gânglios. Então, ela estimula, a intensificação da inibição protetora do córtex e a estimulação direta dos gânglios. Vamos traduzir isso aqui para o telespectador? Vou falar um pouquinho de neuroanatomia. Fica à vontade. Então, praticamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos atuar na formação reticular. O que é a formação reticular? A formação reticular é um conjunto difuso de núcleos e fibras, né, que praticamente é como se fosse um monte de peixes dentro de uma rede de pesca, né, praticamente fica na parte central do tronco encefálico, né, certo. E praticamente ele vai, caudalmente, ele vai se dirigir à espinha, à coluna vertebral, tá, com a espinha dorsal. E cranialmente vai se dirigir ao diencéfalo. Aí é que está a grande vantagem. O diencéfalo, você sabe que tem a parte da conexão entre o sistema nervoso central e as glândulas de secreção interna, tá? Onde se localiza praticamente no hipotálamo, que também faz parte do diencéfalo. Certo. Agora, quais as vantagens e desvantagens perante, por exemplo, outras terapias? Vamos pegar a psicofarmacoterapia, por exemplo, um exemplo.
A vantagem é enorme, tá? Porque como vamos dizer um exemplo, os antidepressivos veio praticamente para substituir a eletroconvulsoterapia. Praticamente a eletroterapia, vamos supor, num caso específico das hipotemias, né, no caso das depressões, ele veio praticamente para substituir gradativamente os psicotrópicos. Tá? Eu tenho casos de pacientes esquizofrênicos que tomavam haloperidol e hoje praticamente se for comparar o que ele tomava antes e toma agora, ele faz uma entrada gradativa com a eletroterapia e com a melhora, né, que a gente faz manutenção, que isso é importante na saúde, então nós vamos retirando gradativamente o psicotrópico, o neuroléptico, no caso do haloperidol. Né? Então, aí tira o haloperidol e vai substituindo com a eletroterapia. Praticamente, ele vai ficar só com a eletroterapia, que não tem efeito colateral nenhum. Você sabe que o haloperidol dá distúrbios extrapiramidais, né? E já aí tem que substituir Qual também. Qual que é a tradução clínica do distúrbio extrapiramidal? É praticamente que nem o Parkinson. Certo. Né? Ele fica chamado tocar viola, já que vão... Isso. Né? Então, é praticamente isso. Né? Então, esses efeitos, esses distúrbios extrapiramidais vão ter que tomar uma outra medicação para poder tirar esses efeitos, que o Akineton praticamente. Por exemplo. Então, outro detalhe. O sujeito pararia de tomar 2 drogas ou diminuiria acentuadamente a sua utilização em virtude de começar a fazer a terapia. Isso. Ela é substitutiva nesse caso? Isso. A gente vai entrando com um caso agudo, tá? Tá com alucinação, tá com delírio, às vezes não tá tomando o haloperidol em quantidade suficiente, ainda está alucinando, tem delírio. Então, você entra com as eletroterapias. À medida que ele vai melhorando, você vai fazendo a abstinência gradativa do haloperidol, até que praticamente ele não tome nada e só fique com a eletroterapia. É uma substituição, né? Então, você tira uma e introduz outra, entendeu? Mais gradativa. Aí, no nosso caso, a gente faz praticamente a sequência com o psiquiatra, com o neurologista. Então, nós estamos fazendo uma medicina multidisciplinar, sabendo que o paciente está fazendo o controle, né? O psiquiatra está sabendo que está fazendo eletroterapia, né? Eu estou sabendo que dá um controle. Então, nós fazemos uma interação médica, certo, uma interação de saúde. Né? Quer dizer que o paciente está sendo praticamente visto por 3 profissionais. Profissionais. Então, sem dúvida, essa questão multidisciplinar da terapia, principalmente na saúde mental, hoje ele é um ponto fundamental para um resultado positivo. Disso aí não tem dúvida nenhuma. Agora, Mário, a questão por exemplo, se pode associar, eu estou, às vezes, até pensando um pouco para te falar, para a gente poder traduzir bem o que o telespectador gostaria de saber. A gente pode associar com outras terapias? Isso aí? Pode. Eu vou falar, deixar bem claro que eu não sou uma panaceia mundial. Eu não estou trazendo uma panaceia mundial, tá? Eu sou um mortal como todos. Então, eu estou trazendo mais uma alternativa para o paciente. Tá? Então, é uma alternativa de suma importância. Porque eu tenho 21 anos nessa vida, na saúde. Praticamente são 14 anos só de eletroterapia. Então, eu tenho muita experiência e posso falar de antemão que é uma terapia de suma importância que pode deixar o paciente viver num estado, né, praticamente normal, sem ficar com distúrbios, vamos dizer, né, desculpa falar, babando, sabe? Distúrbios que o paciente não pode nem pegar num garfo, que a comida mal lemar chega num canto, ele já está caindo. Isso aí você está, né, você já está também. Eu que vivi em hospital psiquiátrico sei disso. É extremamente deprimente você ver um paciente assim. Cara, ele vai pegar o... Sem dúvida, sem dúvida. Não tem dignidade de vida, não tem qualidade de vida, não tem nada. Então, praticamente, com a eletroterapia, nós trazemos também essa dignidade, né? Lógico que temos que conscientizar esses pacientes também, né? A procura é muito grande. Eu tenho faixa de 15 a 20 pacientes por dia. Fazendo um tratamento praticamente de 20 a 40 minutos. Isso eu ia te perguntar agora. Esse tipo de terapia aqui no Brasil, ele é bem aceito ou não? Olha... Ou tem restrição?
A restrição não tem, né? Porque não sei se... por ser pouco difundido. Né? Eu praticamente eu conheci 2 profissionais. Né? Um em São Caetano, em São Paulo, e o outro não me lembro aonde, mas esse profissional, o Dr. Walter Paulon, disse que estava muito assoberbado de serviço e que ele teve que sair, retirar, porque ele estava estressadíssimo, era muita procura. Só, também não soube mais de ninguém. Agora, na Europa é muito difundido. Na Europa é muito difundido. Ela pode ser utilizada no esporte, por exemplo? Pode. Inclusive, eu tenho um projeto chamado Eletropsicobioquímico-terapia. Sei. Né? Inclusive, saiu Gazeta Esportiva, Diário Popular, a revista Placar, né? Que muitos de Santa Todas Catarina, as revistas especializadas em esporte. Até em Natal, eu sou conhecido. Luxemburgo já teve contato comigo, né? Mas é que tem um negócio, né? Mas se você utiliza especificamente no esporte, aonde? Qual o problema? Todas as atividades esportivas. Né? Mas para melhorar o quê, por exemplo? Melhorar a atenção, vamos dizer, no futebol. Você vai melhorar a atenção, a concentração dele. Ele vai evitar, você pode fazer programas que você pode evitar aquele contato. Por exemplo, uma torcida do Corinthians. É humanamente impossível você ficar praticamente parado. Você vai sentir aquela emoção. Então, fazer trabalho específico para que vamos dizer que ele fosse de um outro time, evitar que aquele seja um contato muito forte para ele. E praticamente evitar que ele não venha a ter, como já aconteceu com o Edmundo, o Marcelo Carioca. Recentemente né? com o Ronaldinho. Então, Ronaldinho, entendeu? Ninguém explica. Não, mas a gente sabe o que é, né? Então, perfeito. Bom, mas vamos lá. Nós estamos com o nosso tempo do primeiro bloco esgotado, nós vamos para o intervalo, vamos voltar porque eu quero conversar mais um pouco sobre a questão da eletroterapia com o Mário Celestino de Oliveira. Antes do comercial, eu gostaria de lembrar aos nossos telespectadores que se você tiver alguma dúvida ou a sugestão de um assunto para nós discutirmos aqui no Vida Saúde, basta que você ou nos envie uma carta ou um fax. Para a carta, o endereço é o seguinte: Rede Vida de Televisão, Programa Vida Saúde, Caixa Postal 61, CEP 15 001 970, São José do Rio Preto, São Paulo. Agora, se você for enviar o fax, o nosso telefone aqui é 17 224 5556. Até já. Voltamos a apresentar pela Rede Vida de Televisão o programa Vida e Saúde. Nosso convidado de hoje é o psicólogo Mário Celestino de Oliveira. Nós estamos conversando com o Mário no programa de hoje sobre eletroterapia. Mário, vamos continuar esclarecendo aos nossos telespectadores. Como é que é o uso geriátrico da eletroterapia? Tem alguma indicação? Tem. Hoje em dia, a procura da longevidade, né, está sendo muito grande. Inclusive, o Dr. Eduardo Gomes de Azevedo, ele é um dos mais renomados geriatras de São Paulo. E ele foi um dos pupilos da doutora Ana Aslan, aquela romena que faleceu há uns anos atrás. E tive o prazer de também trabalhar com ele. E ele tem uma série de detalhes importantes na longevidade, né? Sim. E ele coloca que o principal problema da longevidade, da nossa velhice, está ligado ao estresse. Né? Então, praticamente, ele não tem como também se desvencilhar da parte de saúde mental. Né? Então, a eletroterapia vai ajudar, lógico que vai ajudar e muito esse processo. Né? Porque não adianta nada você tomar medicação se você não tem um aparato psicológico, senão não tem como, né? E todo aquele processo de não fumar, não beber, e toda a parte alimentícia, né? Se é que tem certos setores da sociedade que pode fazer, né? E claro, tem outros que infelizmente não podem. Restrito. Né? Agora, como é que você vê o futuro dessa terapia aqui e fora do Brasil?
Como eu falei, na Europa é muito difundido. É praticamente como se fosse num pronto-socorro e fizesse uma consulta normal, né? Só que é uma coisa assim muito bem feita, né? Todo dia, né? Na mesma hora, com o mesmo profissional, com a mesma intensidade da miliamperagem, né? No mesmo consultório, sabe? É um negócio que é condicionamento mental. Praticamente tudo ali certinho que você faz um condicionamento muito bom. Aqui... Deixa eu só te fazer uma questão, por exemplo assim. O paciente vai com você no consultório, faz uma consulta, ou com você, ou com outro profissional, independe. Como você colocou para mim, parece-me que os hospitais universitários não dispõem desse tipo de terapia. Olha, que eu saiba, não. Não, que eu saiba, não. Bom, nessa linha, é feita uma consulta e depois você é prescrito um programa de uma série de sessões? É uma sessão única, uma por mês? Como é que é? É o seguinte, eu procuro fazer a chamada manutenção. Vamos dizer, você pega uma fase aguda, certo. Você trabalha essa fase aguda. Nós colocamos uma vez eu estou 2 vezes por semana em dois hospitais. Certo. Então, o paciente pode chegar lá, vamos dizer, segunda e terça. Ele pode ir lá na segunda e na terça, ou na segunda ou na terça, mas ele vai fazer toda vez, no mínimo uma vez por semana. Por quê? Porque para você fazer a manutenção, você tem que fazer esse controle. Certo. Depois que ele atingir 80%, 90% de toda a patologia, ele não vê uma vez por semana, uma vez cada 15 a 20 dias. Aí você pergunta para mim, mas para quê? O paciente vai, mas para que eu vou vir se eu estou bem? Mas aí é que é o problema. Certo. Aí é que é a coisa interessante. Porque você vai manter o estado normal desse paciente. Entendeu? Às vezes você está lá, aquele bando de pacientes lá, sentados, rindo, e tal, e eu falo, poxa, mas por que você está parado aqui no hospital? Está fazendo o quê aqui? Né? Eu falo, não, estou tratando com o doutor Mário. Ué, mas você está me sentindo tão bem, parece estar bem, aparentemente. Mas